Bom, Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1-1, o terceiro 1-1 consecutivo entre as duas equipes em La Liga. Um resultado que no final dessa rodada pode acabar sendo muito bom para o Barcelona, que pode terminar essa rodada de La Liga a 2 pontos do líder Real Madrid e a 1 ponto do segundo colocado Atlético de Madrid. Um empate que no final das contas pode beneficiar somente o Barcelona. Mas Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1-1 e eu vou trazer para vocês alguns dos detalhes desse jogo, começando pela belíssima homenagem que o Estádio Santiago Bernabéu fez ao Marcelo, que nessa semana anunciou que deixa o futebol profissional, portanto se aposenta como jogador de futebol, e o Real Madrid organizou uma belíssima homenagem para o Marcelo antes da bola rolar, já com os dois times em campo. Os jogadores do Real... Ih, lá vem uma... É polícia, hein? Não é ambulância. Eita! Continuando aqui. O Real Madrid organizou uma belíssima homenagem para o Marcelo. Entregou a ele uma camisa número 12, assinada pelos jogadores num quadro. E também as chuteiras tradicionais dele, da marca Adidas, que ele utiliza. Ele bateu fotos, foi muito aplaudido pelo torcedor do Real Madrid. Eu sempre trago isso aqui para vocês. O torcedor do Real Madrid tem um carinho e uma gratidão muito grande pelo Marcelo. O torcedor do Real Madrid cantou Marcelo, 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 e cantou a música que canta para o Real Madrid, pro Marcelo, que é aquela de como eu não vou te amar se você me fez campeão da Europa tantas e tantas vezes. Então, o Marcelo bastante emocionado, agradecendo muito o torcedor no Bernabéu, que estava lotado para esse derby, e todos, absolutamente todos, eu estava na tribuna de imprensa, todo mundo de pé, aplaudindo o Marcelo. Foi o ponto final na carreira do Marcelo como jogador de futebol. Mas ainda vai ter muito Marcelo no futebol, só que já não dentro de campo. Uma homenagem muito bonita ao Marcelo e depois uma foto com os jogadores do Real Madrid e tal dentro do campo ainda. E aí tivemos a bola rolando. Antes trazer alguns destaquezinhos sobre escalação, principalmente do Real Madrid, que é importante já pensando no jogo contra o Manchester City. Lucas Vázquez foi titular na lateral direita. A gente teve o Fran Garcia na lateral esquerda. Vamos ver se o Mendy volta para o jogo contra o Manchester City ou se ele vai manter o Fran Garcia, não acredito, que é um lateral mais ofensivo que defensivo. E no meio de campo, como o Lucas Vázquez voltou na lateral, foram Valverde e Dani Ceballos. Já vou falar sobre o jogo do Dani Ceballos. E lá na frente, o quarteto de ataque do Real Madrid. No jogo, na escalação do Atlético, destacar que eu acho que quando o Simeone teve a confirmação de que o Lucas Vázquez seria o lateral direito e o Tchouaméni é o zagueiro pela direita, ele disse, nenhuma dúvida que eu vou botar o Samuelino nesse jogo, porque ele foi com o seu jogador mais desequilibrante no lado mais complicado da defesa do Real Madrid, e realmente funcionou, porque foi dali que saiu o gol do Atlético de Madrid. O Simeone tinha treinado com o Koke no time titular, mas quem foi titular foi o Pablo Barrios. O Koke acabou entrando no segundo tempo. Essa temporada parece ser a temporada de transição aí dos líderes de meio de campo do Atlético. O Koke é o capitão do time, tô tentando ficar sendo centralizado, e o Pablo Barrios vem chegando aí, pisando forte, como eles falam por aqui. Os olhos nesse jogo iam estar muito nos árbitros, o Sotogrado do campo e o Demburgos Bengoechea do VAR, e também eles participaram do jogo. Teve toda aquela polêmica da arbitragem, que está rolando uma guerra do Real Madrid com o CTA, com a Federação, com a Liga, os tweets do Atlético de Madrid, estava muito quente a questão da arbitragem, então obviamente que qualquer lance em relação à arbitragem ia provocar uma polêmica, e a gente teve esse lance. Primeiro, destacar que o primeiro tempo foi muito mais o que o Atlético queria fazer do que o Real Madrid queria fazer. Tanto é que o Real Madrid não finalizou nenhuma vez no gol na primeira parte. E o Atlético teve uma finalização, que foi o pênalti. E um jogo muito mais... um jogo mais tático, né? Mais trabalhado, mais de atenção, menos de contragolpe. Tudo diferente do que aconteceu no segundo tempo. Aos 30 minutos, mais ou menos, de jogo, a partida para, eu fico no 8º andar, a gente vê o jogo do 8º andar. Então eu na hora não vi o que aconteceu, a única coisa que eu vi é que o Samuelino estava dentro da área caído. E o árbitro parou o jogo porque tinha uma análise de VAR. Aí que a gente começou a ver as imagens no telão do que se estava analisando. Um pisão do Tchouaméni no Samuelino dentro da área, portanto, pênalti.
A questão aqui que se está levantando nem é se foi pênalti ou não, porque depois a gente vai vendo os frames assim do lance parado e dá para ver que o Tchouaméni pisa claramente no Samuel Lino. O ponto é que o árbitro de campo não apita e o VAR chama e ele vai para o VAR ver e aí dá pênalti. Tá toda uma polêmica aqui, escutei vários analistas, eu não sou árbitra, então não tenho como fazer essa análise tão criteriosa como um analista de arbitragem. Os analistas de arbitragem da Espanha têm trazido de que é um lance que talvez o árbitro não precisasse ir ao VAR e escutar a chamada do VAR, porque ele dentro de campo não ia ter como ver que foi pênalti. Enfim, o Ancelotti não quis entrar na questão de arbitragem, estou abanando para amigos que estão indo embora do estádio já. Desculpa. O Ancelotti depois não quis entrar na questão da arbitragem e para o Simeone, se o VAR chamou e o árbitro viu, é pênalti. Aí é sempre aquele debate que depende do lado que se vê, se quer uma coisa, se quer outra. Mas a questão é de que se o VAR chama e o árbitro vai ver, é pênalti porque tem o pisão dentro da área. Eu digo que o primeiro tempo foi mais o que o Atlético queria fazer porque era ter um jogo menos de trocação e um jogo mais taticamente controlado, né? Tanto que o Real Madrid não conseguiu ter ocasiões. Chamou atenção no primeiro tempo que a gente viu o Vinícius Júnior muito mais centralizado do que pegado à ponta esquerda. Porque quem estava jogando ali no Atlético de Madrid era o Marcos Llorente, que é um cara com físico muito importante e um cara que colou, que se o Vini ficasse ali ia ficar colado nele. No primeiro tempo o Vini estava mais centralizado do que pegado na banda do campo. Na segunda parte isso muda. O Marcos Llorente é adiantado pelo Simeone, entra na Molina e aí o Vinícius cresce na segunda parte. Agora, se a gente tem que falar de ataque do Real Madrid, o melhor jogador do ataque do Real Madrid, sem nenhuma dúvida, vou começar a frase de novo. O melhor jogador do ataque do Real Madrid, sem nenhuma dúvida, foi o Rodrigo. O Rodrigo foi o que mais entendeu o que o jogo precisava, tanto para voltar a ajudar para defender como para construir as jogadas, inclusive a jogada do gol do Real Madrid é uma jogada do Rodrigo pela direita, que ele faz a jogada dentro da área, cruza, o Bellingham finaliza, a bola volta e o Mbappé marca o gol de rebote. Pegando aqui dados do primeiro tempo, tá, em que o Real Madrid não criou muito. O Vini não conseguiu driblar no primeiro tempo, o Mbappé tentou 3 dribles, não acertou nenhum, e o Rodrigo acertou 2 de 3. Ou seja, ele era o único que estava conseguindo ainda tirar algo no primeiro tempo, porque o Atlético estava super fechado, jogando num 5-4-1. Destaca muito, quando a gente está no campo, ver a leitura do jogo do Rodrigo sem a bola. Ele tem um jogo sem a bola e um jogo no espaço muito, muito interessante. E é um jogador que está conseguindo explorar dentro dos jogos do Real Madrid todas as suas virtudes e características. Ele é um jogador que controla a bola muito bem, que finaliza muito bem, que tem uma ideia de onde direcionar o passe muito boa. É um jogador que tem drible, que é rápido, que volta para recuperar e construir jogada, que consegue construir a jogada lá do campo adversário. Então, quando o jogo está fechado, e hoje, aí vou falar depois para mim do que foi o outro grande jogador do Real Madrid na partida, quando roubava a bola ele já estava pronto para construir de novo o jogo. Então realmente o momento do Rodrigo é muito bom, hoje ele não marcou, mas está vivendo uma grande fase e para mim é um dos motivos pelos quais o Ancelotti vai ter que jogar com o quarteto contra o Manchester City, porque ele já não tem argumento para não botar o Rodrigo em campo, ele vai ter que botar o Rodrigo em campo. Então eu acho que ele vai com o quarteto contra o Manchester City, a não ser que aconteça alguma outra coisa e ele mude ideia, mas eu não acho que ele vai fazer isso. E vamos ver como é que vai ser esse jogo. Mas assim, o Rodrigo está vivendo uma grande fase, merece a titularidade e o protagonismo que está tendo hoje dentro do time, porque está sendo o mais constante dos atacantes do Real Madrid. O Bellingham geralmente faz bons jogos, porque ele é um cara que joga um pouco mais recuado, então ele participa muito da organização do jogo. E é um cara que parece que tem um físico que não termina nunca. O Mbappé não fez um grande jogo hoje, como o Vini não fez um grande jogo, mas acho que o Ancelotti opta por não tirar os dois de campo praticamente nunca, porque eles acabam tendo a possibilidade de resolver. Agora, o que eu também não acho justo é que ele tire o Rodrigo sempre de campo, né? Hoje, de novo, ele foi substituído.
Então também entender, o Ancelotti já não pode tirar o Rodrigo do time. E agora, daqui a pouco, ele não vai mais poder substituir também, porque também é um cara que é extremamente decisivo. Enfim, vamos ver o que vai ser daqui até esse mês de fevereiro, é muito importante, mas a verdade é que o Rodrigo é extremamente importante para o time, não tem como tirar ele do time, mas o Ancelotti ainda insiste em substituí-lo. Rodrigo muito bem no ataque do Real Madrid e, para mim, o jogador que fez com que o Real Madrid tivesse a possibilidade de não deixar o Atlético fazer o que queria fazer também no segundo tempo, que era deixar o jogo num ritmo mais baixo, que aí é onde o Atlético consegue, naqueles pequenos detalhes, conseguir os gols, porque a gente está vendo um Atlético jogar muito mais ofensivo, ser um time muito mais dinâmico, mas o Atlético não ganha aqui no Bernabéu, se eu não me engano, desde 2016. E o Simeone, quando vem para cá, perguntaram para ele na prévia do jogo como é que ele chegava no Bernabéu. Ele falou em ônibus. E aí na prévia do jogo falou, ok, tu chega em ônibus, mas tu vai colocar o ônibus para dentro? E ele falou, vou colocar. E colocou. Ele se defende. Quando ele vem para o Bernabéu, ele mete o cholismo na veia. E hoje ele não contou com algumas peças que podem fazer desse Atlético de Madrid um time que tenha um pouco mais de controle e que seja muito efetivo nas transições, que é onde esse time também te machuca muito, né? O Griezmann não fez um bom jogo, então faltou essa cola, que é o Griezmann, para o jogo do Atlético. E o Juliano Simeone, que vem fazendo uma grande temporada, também não conseguiu fazer um bom jogo. Então o Simeone perdeu essa seta constante que ele tem pelo lado direito. Talvez na segunda parte, com o Fran Garcia mais cansado, que foi o que aconteceu, que foi onde o Atlético poderia ter vencido o jogo, inclusive, com o Fran Garcia mais cansado e o Llorente atacando as costas dele o tempo inteiro. O Juliano fazendo isso no segundo tempo talvez poderia ter rendido mais, mas a gente não teria como saber, e foi a opção do Simeone começar o jogo com ele, que tem sido e é justíssimo, mas hoje ele não conseguiu fazer um grande jogo. O Julián Álvares apareceu bastante, mas ainda menos do que se imagina, porque o Atlético não conseguiu, principalmente no segundo tempo, encaixar o seu jogo. O Atlético é um time que, quando encaixa as transições, elas costumam ser muito efetivas, e hoje elas não foram aqui no segundo tempo, no final do jogo principalmente, porque é quando o Atlético teve as melhores ocasiões. No final dos jogos costuma ser assim, mas dessa vez não conseguiu converter e vencer a partida. E o Real Madrid cresceu muito no segundo tempo. E aí a saída do Marcos Llorente de lateral direito, a entrada do Nahuel Molina, ele beneficiou muito o Vinícius Júnior, que começou a atacar muito mais pela ponta esquerda e melhorou muito no segundo tempo, criou muito mais ocasiões. O Real Madrid inteiro melhorou na segunda parte. No primeiro tempo, nenhuma finalização no gol, no segundo tempo, 9. E nenhuma do Atlético. O Atlético, na verdade, o jogo inteiro só finalizou uma vez no gol, que foi o pênalti. Então, ofensivamente, o jogo pobre do Atlético, mas dentro da tática do Simeone, o primeiro tempo deu certo. O segundo tempo, muito mais para o Real Madrid, que podia ter vencido o jogo, mas também podia ter perdido, porque nos últimos lances o Llorente conseguiu encontrar espaço nas costas do Fran Garcia. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer em Manchester. Eu tenho ainda dúvida de quem é que vai ser o lateral direito, porque ele vai ter que jogar com Tchouaméni e Asensio. Inclusive o Raul Asensio fez um grandíssimo jogo hoje de novo. Ele ganhou a torcida aqui no Bernabéu, pela personalidade, pelos jogos que tem feito, principalmente aqui no Bernabéu, e ele vai ser titular na partida contra o Manchester City, porque o Real Madrid não tem defesa para escalar, vai ser Tchouaméni, Raul Asensio. Os demais jogadores da linha defensiva são praticamente, principalmente na zaga, né, são todos jogadores da base. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer. Eu acredito que o quarteto vai jogar. A linha defensiva, a dúvida é Valverde, Lucas Vázquez, Fran Garcia ou Mendy. E no meio de campo, o Camavinga, é a boa notícia, que voltou hoje de lesão. Ficou 6 jogos sem participar por causa da lesão muscular, voltou agora, jogou alguns minutos. Vamos ver como é que é a quantidade de ritmo que ele precisa, para ver se ele pode ser titular ou não contra o Manchester City. Aí pode estar a chave um pouquinho de ver se o Valverde vai ou não, desde o início do jogo, para a lateral direita. Ponto outro para o Atlético de Madrid, que descansa essa semana porque não joga o playoff da Champions, já está classificado para as oitavas de final, é que o Simeone costuma acertar nas modificações para melhorar o time, e é verdade que adiantar o Llorente melhorou o time, mas a entrada do Sorloth não melhorou o time, a entrada do Koke não melhorou o time, a entrada do Molina não melhorou o time, o Ángel Correa hoje não conseguiu ser o salvador que costuma ser.
Então, acho que é um Atlético que começou melhor, terminou pior, e um Real Madrid que começou pior, terminou melhor. O empate é justo? Talvez seja, mas na real é que foi bom somente para o Barcelona. O Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol com 50 pontos, o Atlético é segundo com 49, e se o Barcelona vencer neste domingo o Sevilha, vai para 48, ou seja, fica 2 pontos do Real Madrid e a 1 ponto do Atlético de Madrid. Para uma liga que parecia... Esse Campeonato Espanhol dá a sensação de que está decidido, mas na real ele nunca está decidido, nem com uma vantagem muito grande para o líder, nem com pouca vontade. Realmente a sensação é de que ele vai ser competido até o final por Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. E na terça-feira tem Real Madrid em campo pela Liga dos Campeões. O Barça já está nas oitavas, o Atlético está nas oitavas e o Real Madrid disputa o playoff, jogo de ida, lá na Inglaterra contra o Manchester City.